Pessoal, a gente vai começar essa aula, tem um assunto novo que eu vou tratar com vocês, que é o princípio da contagem, tá? A gente também pode chamar ele de princípio da multiplicação, tá? A gente vai trabalhar com ele aqui, vai começar ele, essa aula é mais curtinha, tá? Mais tranquilo, para a gente poder começar bem e entender bem, tá bom? Então vamos lá, para que serve o princípio multiplicativo ou o princípio da contagem, tá? Ele vai servir para a gente poder contar as possíveis combinações de uma situação. Então a gente vai conseguir encontrar uma certa situação e eu vou conseguir usar esse raciocínio para contar quantas opções aquela situação oferece, tá? Para poder entender quantas situações, quantas combinações eu consigo criar naquele momento, tá bom? Ela também vai ajudar a gente a entender melhor como que a matemática pega uma situação, pega um probleminha e transforma em cálculo, transforma em conta, tá? A gente poder ver agora os probleminhas, entender as situações e aos poucos ir trazendo ela para matemática, tá? Para nossa parte aqui, para entendê-la melhor, tá bom? Vamos lá, vou explicar para vocês como é que a gente realiza, né? Como é que a gente calcula uma contagem. Bom, primeiro a gente tem que anotar, a gente vai ter que marcar as quantidades, né? A quantidade de cada elemento que apareceu. Ah, tem tantos desse objeto, tem tanto daquele outro objeto. Isso daí a gente vai ter que deixar anotado, porque vai ser parte da nossa continha, tá? A gente vai ter que então ler a questão com cuidado, ver os números que eu estou usando, tá? Entender para que serve cada número para conseguir fazer a continha certinho, tá bom? Que continha que eu vou fazer, né? Eu vou multiplicar, então vou fazer uma multiplicação, uma conta de vezes. Eu vou pegar essas quantidades que eu vou marcar e aí eu vou multiplicar elas, vou fazer uma conta de multiplicação com todas elas, tá? Eu vou trazer aqui dois exemplos para a gente poder entender como funciona, tá? O primeiro diz assim, ó: Ana possui em seu guarda-roupa 5 blusas, 4 saias e 2 sapatos. De quantas formas ela pode montar o seu visual? Então, o que, que eu tenho aqui? Que ela possui 5 blusas, 4 saias e 2 sapatos. Então, percebe que é a quantidade e o objeto que eu estou mostrando. Ó, quantidade e objeto. Quantidade e o objeto. Então, essa parte aqui eu vou ter que deixar ela anotada, eu vou deixar ela escrita aqui para ficar mais fácil de achar, para não ter que ficar toda hora olhando aqui, procurando onde está cada coisa. Então, eu vou marcar assim, ó. Ela tem então 5 blusas, ela tem 4 saias e ela tem 2 sapatos. Então aqui eu já tenho os números, ó, os números que eu vou utilizar, tá? E como que eu vou utilizar, né? Vamos lembrar aí, eu vou utilizar multiplicando. Então vou fazer uma multiplicação do 5 com 4 com 2. Então vou fazer 5 vezes 4 vezes 2, tá? Posso fazer só o começo aqui para ficar mais fácil, né? 5 vezes 4 vai dar 20 e o 2 aqui no final eu posso só repetir, tá? E agora depois eu faço a outra multiplicação. Então, agora eu posso fazer 20 vezes 2, que vai dar 40. Então aí o que, que eu vou ter? Que ela vai conseguir montar o seu visual de 40 formas. Então usando essas blusas, essas saias e esses sapatos, ela consegue montar o seu visual de 40 formas para poder sair para onde ela for sair, tá bom? Então a gente vai ter esse raciocínio sendo encontrado nos probleminhas, tá? Que vocês também depois vão ver nos exercícios, tá bom? Vou colocar outro exemplo para poder explicar um detalhe aqui que pode aparecer também, tá? Para a gente já ficar conhecendo isso. Olha lá, uma senha de 3 dígitos diferentes usa os algarismos de 0 até 9. Quantas senhas podem ser criadas com essas informações? Aqui ele fala duas coisas e aí a gente tem que saber separar uma coisa da outra, tá? Esse número 3 ele não vai entrar na multiplicação, tá? Ele está falando que ele usa 3 dígitos, quer dizer que ele usa 3 elementos, tá? Então eu vou ter que usar 3 elementos. E aqui depois ele fala que os algarismos, ó, ele usa os algarismos de 0 até 9. Então aqui é o que ele usa, aqui é onde eu vou fazer a minha contagem, tá? De 0 até 9 tem uma galera aqui, né? Então eu vou ter que primeiro marcar quem eles são. Então os algarismos que eu quero, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, eles que vão ser usados, tá? Então eu tenho, se você contar aqui agora um por um, tenho 10 números, tá? Tenho 10 opções, tá bom? E aí a minha senha, ela usa 3 dígitos. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter 3 partes da conta, tá? Então eu vou ter um número aqui, eu vou ter um número aqui e um número aqui, tá? Como é que eu vou saber qual número vai em cada lugar? Tem tantos, né? Aqui tem uma dica, ó. Ele está falando que são dígitos diferentes. Quer dizer que se eu colocar um número aqui, ele não pode aparecer
mais, tá? Então não pode aparecer aqui, também não pode aparecer aqui. Isso quer dizer que as minhas opções, os meus números, eles não vão ser os mesmos. Então, vamos lá, vamos pensar aqui junto. Ó, primeiro número, tá? Primeiro cadeadinho aqui. Para fazer esse primeiro número, eu tenho todos eles prontos para ser usados, né? Isso quer dizer que eu tenho 10 opções. Então, o primeiro número tem 10 opções. Só que se eu usar um número aqui, já não tem mais 10, né? Se eu usar, por exemplo, o número 5, o 5 já não vai poder mais ser usado aqui e não vai poder mais ser usado aqui. Isso quer dizer que agora eu não tenho 10, agora só me sobraram 9 opções. Então, cada vez que você usa um número, você tem que ir tirando ele. E por que, que eu sei que tem que fazer isso? Porque ele falou que é diferente, tá? Se ele não tivesse falado nada disso, aí você podia repetir, aí todos eles iam ser 10. Mas já que ele falou que é diferente, então a gente vai ter que usar o número e tirar ele. Usar o número e tirar ele. Então, se aqui eu usei mais um número, não tem mais 9, né? Agora só tenho 8. Então, aí eu consigo montar a quantidade que eu tenho, tá? E aí agora eu posso multiplicar todos eles. Ó, 10 vezes 9 dá 90. O 8 fica aqui, né? E o 90 vezes 8, 9 vezes 8 é 72. O 90 vezes 8, então, vai dar 720. Tá? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que para fazer essa senha, né, eu tenho para fazer essa senha de 3 dígitos, eu tenho 720 opções de senhas disponíveis. Então eu consigo criar 720 senhas nesse sentido, tá? Usando 3 números que são diferentes. Tá? Então, se ficar com alguma dúvida, volta um pouco o vídeo, dá uma olhada de novo, vê com calma. Na hora de ler o exercício também lê com cuidado para você poder separar certinho o que você precisa, tá? Para poder dar certinho na hora dos exercícios, tá bom? Até mais, pessoal!